Atenção, são 12h08. Crescimento na procura pelo atendimento pediátrico nos hospitais públicos do nosso estado. São aquelas doenças outonais, não é isso, Selma? Essas doenças que vêm por atingir principalmente as crianças que são mais sensíveis, mais vulneráveis. Importante que pais e mães possam estar alertas nesse sentido. Seja bem-vinda, agora sim. Boa tarde, Selma. Oi, Sérgio, com certeza, viu? As crianças ficam mais vulneráveis, principalmente, né? A gente sabe que esse retorno às aulas, essas crianças que ficaram durante muito tempo, né, resguardadas por conta da pandemia, acabam tendo contato com outras crianças e aí então vem essas doenças sazonais, são as doenças típicas do período. Essas mudanças também brusca de temperatura também influencia. Justamente para falar, né, desse aumento na procura por esse serviço, a gente conversa com o diretor de Vigilância em Saúde aqui do Estado, Marco Aurélio Góes. De fato, são doenças muito típicas desse período. Quais são as principais? Boa tarde. Sim, nesse momento a gente tem essas doenças consideradas sazonais, não é, que todo ano a gente tem. Nos anos de pandemia, acabou que a Covid foi a principal dessas doenças respiratórias e pela pouca circulação das crianças nesse período, muitas não estiveram expostas a esses vírus, né? E com isso a gente observa que desde o retorno das aulas a gente começa a ter um pico maior. Então a gente tem o vírus sincicial respiratório, né, que é um vírus que causa infecção e pode causar bronquiolite em crianças, e isso evolui para as complicações, principalmente naquelas abaixo de 2 anos, né, onde a gente vê uma gravidade maior. O vírus influenza é um vírus que está circulando também, principalmente o vírus influenza B, ele tem circulado nesse período aqui no estado, por isso que é importante que aqueles que estão no grupo de vacinação, que antecipe, né, que vacine logo, a gente está com a vacinação aberta para todo o público-alvo, né, e, claro, né, aqueles que estão na faixa etária da vacinação da Covid também, porque a gente já diminui o risco, pelo menos, da infecção desses vírus que têm vacinação. O vírus essencial respiratório não tem vacinação específica. A gente vai precisar trabalhar com os cuidados preventivos. Quais cuidados seriam esses? Porque a gente observa que essas crianças menores de 2 anos que acabam evoluindo esse quadro, acabam, infelizmente, sendo entubadas. Então, o grande problema que a gente tem é que a transmissão é muito fácil desses vírus. E alguns locais, né, locais onde as crianças estão juntas ali, aumenta essa disseminação. Então é importantíssimo que crianças que estão com sintomas respiratórios, né, que estão no comecinho da gripe, do resfriado, né, assim como os pais identifiquem, se eles são de creches, de escolas, né, é importante que não vão à escola nesse período. Né, que sejam avaliados pelo profissional da atenção básica, né, nas equipes de saúde da família ou no seu médico de confiança, né, para ser avaliado, ver gravidade e receber as orientações. O tratamento, para a grande maioria, é um tratamento com sintomáticos, medicamentos que vão melhorar sintomas e o monitoramento, para ver se aquela infecção, né, além daqueles sintomas gerais, tem evoluído para uma bronquiolite, para uma infecção pulmonar, que justifique, né, um outro tipo de tratamento, com adição de antibióticos, mas nem todos os casos vão ser necessários. Como é que esse pai, essa mãe, ele pode identificar que é o momento ideal de levar esse filho para uma urgência ou uma emergência? Então, o momento ideal, inicialmente, é a avaliação numa unidade básica, no cuidado primário, né? Mas qual é o principal sintoma, né, que leva o alerta? A falta de ar, de espineia, né? A criança, quando começa, né, a ter falta de ar ou algum sinal de falta de ar, ela precisa ser avaliado. É muito importante, né, que a gente espalhe esse cuidado por todos as unidades de saúde, pelas UPAs, né, pelos hospitais regionais, justamente para que a gente não tenha muita criança em uma unidade única e muita criança em um local único, vai demorar a ser atendida e a gente acaba não conseguindo avaliar, né, esse risco. A grande maioria vai retornar para suas casas, porque são sintomas leves, mas a gente vai ter aquela criança com sintomas mais graves que vai precisar de um cuidado, de um exame mais específico, né, e com isso acaba, né, necessitando desse cuidado. Quais são, né, aqui em Aracaju, essas unidades que estão aptas a receber essas crianças com casos mais graves? Todas as unidades básicas para todos os casos, né, é o primeiro lugar para ser avaliado, e, né, a gente tem as unidades que têm pediatria aqui, né, as urgências pediátricas, né, no caso do estado tem o Hospital da Criança, mas tem no município o Zona Sul, que também atende criança, o Santa Isabel também é contratualizado para atender criança, né, então aqui no centro, aqui em Aracaju, a gente tem essas, mas todas as unidades, né, todos os hospitais regionais e UPAs também têm esse atendimento inicial. Orientação, então, para os pais também
prevenir aí usando uma máscara, lavando mais as mãos? Tem alguma orientação diretamente para esses pais? Sim, é fundamental, principalmente aqueles que têm crianças muito pequenas, né? Crianças abaixo de 1 ano, né? Principalmente, mas né, todas elas abaixo de 5 anos, a gente precisa ter esse cuidado. Se alguém está gripado, né? A gente vê famílias que um está gripado, de repente todos estão e não se cuida. Então a gente precisa entender que essas doenças respiratórias são leves na maioria das pessoas, mas tem algumas crianças, né, que vão ter manifestações mais graves. Então a gente precisa prevenir, precisa não mandar para a escola, né, precisa fazer o acompanhamento, seguir aquelas orientações que a equipe de saúde, né, que os médicos deram naquele cuidado inicial. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, sua participação conosco, Marco Aurélio Góes, diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Relembrando, né, Sérgio, prevenção nunca é demais. Tá resfriado, tá gripado, lava mais as mãos, usa uma máscara, né, para a gente evitar aí que isso se espalhe para as nossas crianças. Sérgio? E de novo aquela questão da empatia, exatamente isso, a preocupação com relação às outras pessoas, mas principalmente com relação às crianças, as informações necessárias